Os robôs já têm aparência e comportamento humano. Alguns deles correm, dão assistência médica e também ajudam em casa. E nesse vídeo você vai conhecer mais sobre eles. Os robôs humanoides são os robôs parecidos com seres humanos, tanto na estrutura física, pela aparência, como também pelo que eles fazem. Então, esses robôs têm cabeça, 2 braços, 2 pernas, ligaduras e é realmente uma estética parecida com o do ser humano. E o que eles fazem então? E o objetivo desses robôs é que eles pareçam também com comportamentos humanos, que eles possam otimizar algumas tarefas e ajudar também no mundo. Esses robôs podem manipular objetos, ouvir, ter reações a partir da interação com o humano e interação do ambiente também, além de algumas outras funções que a gente vai especificar agora. Então, quais são os tipos de robôs humanoide? Primeiro, vamos falar sobre o robô da indústria, que é aquele robô que ele serve para ajudar em tarefas nas fábricas. Então, os robôs de fábrica, de indústria, que não são humanoides, são aqueles específicos para uma função. Então, eles fazem uma função na indústria e eles não conseguem se locomover livremente. Mas os robôs humanoides, eles têm essa capacidade, então eles podem fazer uma função e fazer outra função. E esses robôs, principalmente, são feitos para trabalhar com áreas que envolvem muita delicadeza e também áreas que são menos seguras para os seres humanos estarem fazendo. O outro tipo de robô são os robôs de assistência médica. Então, eles podem ajudar idosos, como também pacientes. Então, eles podem locomover um paciente na cama de hospital, por exemplo, e também podem ajudar em cirurgias, mas nesse caso ainda é necessário a ajuda de um médico especialista, um doutor, nesses lugares de cirurgia. Eles também ajudam na reabilitação. Então, um robô ele pode ajudar com exercícios para o paciente fazer nessa reabilitação. Agora vamos para um outro tipo de robô. Vamos falar sobre o robô que ajuda na educação agora, que são aqueles robôs que estão em faculdades de cursos que envolvem principalmente tecnologia e também engenharia, então engenharia mecatrônica, por exemplo. Esses robôs eles podem ser uma ferramenta para os alunos aprenderem a manusear, saber como que funcionam essas máquinas. E existe também os robôs que auxiliam em atividades domésticas. Então, os robôs que vão ajudar a limpar uma casa, a cuidar do lar, e também eles fazem companhia para as pessoas que moram nesse ambiente. Como eu disse anteriormente, várias empresas estão construindo esses robôs, então é muito importante analisar esse avanço dos robôs no mercado. Então, para isso, eu vou te mostrar 2 gráficos para você entender mais ou menos como está funcionando esse avanço. Então, primeiro, esse gráfico aqui eu vou analisar junto com você. Os 2 gráficos são da Granville Research. E nesse primeiro gráfico mostra como que o mercado de robôs humanoides está funcionando atualmente. Então, aqui no gráfico é possível ver que ao longo dos anos, desde 2020 até 2024, teve um grande aumento no mercado de robôs humanoides. E em 2024, foi 1,6 bilhões de dólares nesse mercado gastos com robôs humanoides. E a expectativa é que cresça de 2025, esse ano, que está sendo lançado esse vídeo, até 2030, 17,5% de aumento nesse mercado. E aqui nesse gráfico, o que é legal você ver também? Estou com o gráfico aqui aberto para acompanhar junto com você. Nesse gráfico, você consegue ver nas colunas uma cor roxa e uma cor azul. A cor roxa significa os hardwares. E o que são os hardwares? São a parte física do robô, então a parte da estrutura do robô. Então, como é a estrutura, as matérias usadas para fazer o braço, para fazer esses componentes, as pernas, e também o software, que seria basicamente como que ele vai responder às ações. Então, atualmente é muito utilizada a inteligência artificial, e isso deve crescer mais ainda com o avanço da IA, né? O hardware, que é a parte roxa, é o que mais gasta, né, para ser produzido, porque são materiais muito raros, é difícil de comprar e de achar em qualquer lugar. E também os softwares, que são essa parte da inteligência artificial que eu mencionei, eles acabam sendo menos custo do que os hardwares, mas mesmo assim é um custo elevado e pretende aumentar, né, com o tempo. Então, o que é importante a gente ter noção? Que o mercado de robôs humanoide vai crescer bastante ainda, e até 2030 vai ter um crescimento gigante.
Agora eu vou te mostrar outro gráfico. Vou analisar aqui com você. Então aqui, pensando na estrutura da indústria dos robôs humanoides, como que funciona essa dinâmica? Aqui a gente percebe que tem uma concentração de empresas que criam esses robôs humanoides. Então são empresas, poucas empresas criam esses robôs. Assim, existe um aumento no mercado, né, como a gente viu no gráfico anterior, mas ainda são poucas empresas de tecnologia que têm um aparato tecnológico e técnico para a construção desses robôs. E aqui no lado direito a gente percebe que há bastante degree of innovation. Isso significa que as empresas estão inovando bastante no mercado dos robôs humanoides. E também tem um aumento do M&A activity, que significa que muitas empresas de tecnologia estão comprando startups para aumentar essa inovação e para conseguir construir robôs humanoides. E aqui no Impact of Regulation, então não tem muitos regulamentos ainda, não tem muitas leis, não são tão altas as regulamentações, mas é bem possível que isso aumente ao longo dos anos, principalmente com o desenvolvimento da inteligência artificial e também com os robôs humanoides estando em várias áreas da vida, né? Então, essa questão da ética e das leis deve aumentar bastante conforme os anos. Então, o que é importante a gente tirar de tudo isso? É importante a gente ter noção que os robôs humanoides, eles vão crescer bastante ainda, vão desenvolver, as empresas estão buscando isso. Mas então, vamos agora entender um pouco sobre como que funciona a parte técnica mesmo, o que eles têm no corpo deles para fazer eles funcionarem desse jeito. Os robôs humanoides, eles têm na estrutura mecânica deles alumínio e fibras de carbono. Isso possibilita que eles sejam ágeis e fortes também. Além disso, tem algumas outras composições, como motores e atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos, que eles fazem acionar membros, podendo fazer um robô ele ser ágil, como eu mencionei, e também ter equilíbrio, né? Para ele não cair do nada, para ele ter esse equilíbrio como ser humano. Agora vamos pensar na percepção desses robôs. Então, esses robôs, eles têm câmeras, principalmente para eles verem o ambiente, verem as pessoas e ter noção de como interagir com tudo isso. Eles também têm microfones que fazem eles escutarem o que está sendo falado por alguém ou ouvir algum barulho diante do ambiente que ele está. E também eles têm sensores estáticos, que ajudam eles a sentir quando alguém toca neles ou quando eles tocam alguma coisa, saber mexer nesse quesito. O cérebro dele é formado pela inteligência artificial e ele tem CPUs. E para serem recarregados, eles têm baterias recarregáveis de íons de lítio. Antigamente, esses robôs eles tinham um controle das articulações que era feito por ajustes que não eram em tempo real, mas atualmente existe um aprendizado preditivo, ou seja, o robô ele vai aprendendo conforme as vivências dele. Mas o que ainda precisa melhorar é na parte de agilidade, na parte de parecer mais como um humano, porque muitos robôs eles não têm essa naturalidade como os seres humanos de andar, de correr, eles ainda são muito robotizados. Mas esses robôs, então, eles precisam de maior precisão e também manipular melhor os objetos, e para isso os pesquisadores estão usando machine learning, que é o aprendizado de máquina, para desenvolver melhor esses robôs. E você sabe qual foi o primeiro robô humanoide do mundo? Foi o robô Electro, em 1939, em uma feira mundial de Nova York. Mas agora eu vou falar sobre alguns exemplos de robôs humanoides que estão atualmente no nosso mundo e que você precisa conhecer deles. Mas esse vídeo aqui, eu não vou te dar um exemplo, fazer uma comparação muito grande desses robôs. Se você quiser que eu faça uma comparação deles, analise melhor cada um deles, dos principais robôs humanoides que estamos discutindo atualmente, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer um outro vídeo para você sobre esse assunto. O robô Sofia da Hanson Robotics de Hong Kong pode realizar conversas, contato visual e distinguir reações das pessoas. E esse foi um robô humanoide que teve muito impacto no mundo, que foi muito discutido. Tanto que ela foi embaixadora de inovação da ONU e discursou também. E esse robô, ele foi considerado cidadão da Arábia Saudita. Então foi o primeiro robô humanoide com esse feito de ser considerado cidadão, e isso aconteceu em 2017.
Esse robô, então, ele pode distinguir gestos e emoções. E como você está vendo aí na imagem, ele tem aparência parecida com o ser humano no seu rosto, né? Tem feições parecidas de um ser humano. Isso deve se desenvolver conforme os robôs humanoides vão crescendo. O robô Ameca, ele foi lançado no CES 2022, que é um evento de tecnologia que aconteceu em Las Vegas. Esse robô, ele foi feito pela Engineered Arts e ele tem como função principal a pesquisa de inteligência artificial, e ele tem o aprendizado de máquina e ele também interage com os humanos. Outro robô muito legal e que está sendo bastante discutido agora é o robô Optimus da Tesla. Esse robô ele foi lançado em 2022 com o nome de Tesla Bot, mas ele foi avançando as pesquisas de acordo com o Elon Musk, que é o dono da Tesla, né? E ele foi avançando as pesquisas e tentando melhorar esse robô. E agora ele tem o nome de Optimus. Então, o que esse robô ele faz? Esse robô, ele responde a comandos e ele faz interação com o meio em que ele está. Então, esse robô ele foi principalmente criado, de acordo com o Elon Musk, para atividades domésticas. Então, ele vai cuidar da casa e ele pode até ter interação com outras pessoas da casa e até entender o que essas pessoas costumam fazer, quais são os hobbies delas, para interagir com elas também. Esse robô, ele na parte corporativa, ele pode fazer o transporte de itens. Foi muito discutido no último evento se esse robô ele realmente é tudo que o Elon Musk está dizendo, porque algumas interações feitas com humanos, as pessoas que estavam no evento cuidando do robô precisaram usar controle remoto para ter essa interação de forma eficaz. Então não se sabe ainda se esse robô é tudo do que já está sendo falado pelo Elon Musk ou se ele ainda está em desenvolvimento e o Elon Musk não quer falar direito. Uma coisa muito importante para se falar sobre esse robô é que o Musk disse que deve produzir mais de 1.000 robôs humanoides Optimus ainda nesse ano. E depois da retaliação da China com as tarifas de Trump, os materiais utilizados para a construção dos robôs se tornou um pouco caro e difícil de conseguir. Então é isso que Musk está tentando conseguir agora, é conseguir esses materiais da China de alguma forma, e ele quer produzir vários robôs, principalmente esse ano e em 2026 mais ainda. Vamos então agora para o último robô que eu vou falar nesse vídeo de hoje, que é o robô Atlas, da Boston Dynamics. E esse robô, ele é um robô que foi lançado há pouco tempo, que eu vi vários vídeos sobre isso, não sei se você viu também, que eram vídeos que mostravam esse robô fazendo acrobacias, fazendo parkour, pulando de um lado para o outro, fazendo milhares de coisas relacionadas a esporte, né? Ele pulava, ele pegava um objeto de um lado e ia para o outro, ele fazia essas questões aqui, que eu vi um vídeo bem legal sobre isso. E esse robô, ele então tem essas funções, pelo que foi mostrado, né? E ainda vamos ver para onde que vai a produção desses robôs, de todos esses robôs que eu mencionei nesse vídeo. Eu falei de tudo isso e você deve estar pensando em inteligência artificial agora. Será que esses robôs vão pegar meu emprego? Será que eu vou perder meu emprego por isso? Será que minha vida vai se tornar mais fácil por causa desses robôs? Calma lá. Antes de você pensar tudo isso, tem um vídeo aqui no canal chamado Super Inteligência Artificial, que eu vou deixar aqui nos cards e também vou colocar no final desse vídeo para você acessar. É um vídeo que fala sobre como a inteligência artificial pode se tornar, mas ainda é muita questão de especulação, o que pode se tornar no futuro. Não é algo que temos atualmente ainda. Atualmente, nós temos a inteligência artificial estreita. E para chegar na superinteligência artificial, que vai ser quando a inteligência artificial vai ser mais capaz que o ser humano, acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas para isso, é muito importante você entender esses conceitos, principalmente porque os robôs humanoides têm tudo a ver com isso. E atualmente, há pouco tempo, teve uma corrida de robôs com os seres humanos, uma maratona lá na China. E os robôs, eles competiram com as pessoas, né? Eles foram muito mais devagares que os seres humanos, alguns até caíram. Foi um negócio meio complicado, mas isso ainda mostra que os robôs não estão tão preparados como os seres humanos. Pelo menos não ainda, né? E outra questão que você não pode deixar de pensar
é na questão das tarifas dos Estados Unidos e a relação da retaliação da China e dessa questão inteira dos negócios e como isso está impactando a tecnologia. Eu mencionei isso um pouquinho antes nesse vídeo, agora há pouco, né? Mas o que é importante você lembrar é que a China, ela produz muitos materiais raros, ela tem muitos materiais raros que faz os robôs funcionarem, que faz a inteligência artificial funcionar. Então, são chips de IA, são várias questões nesse sentido. Então, essa retaliação da China, essa questão envolvendo todas essas tecnologias pode impactar nisso também. Porque para as empresas dos Estados Unidos produzirem esses robôs, elas vão precisar de alguns materiais que são raros e são produzidos na China. Mas para isso elas vão ter que gastar mais dinheiro, vai ter toda essa questão ainda pela frente que a gente vai ter que acompanhar um pouco. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido mais sobre esses robôs humanoides e como eles estão evoluindo, como eles vão crescer ainda mais e vão estar presentes na nossa vida, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para mais conteúdos e informações sobre tecnologia. E também não se esqueça de assistir esses vídeos que estão na tela. Te vejo no próximo vídeo do canal para te contar mais sobre tecnologia. Tchau!